Tudo bem com vocês? Hoje o tema da live, o tema do vídeo é a felicidade, né? O que você pode fazer para encontrar essa tão sonhada felicidade? Por que que é tão difícil? Por que que a gente acaba tendo tanta dificuldade assim de ser feliz, né? Se você está aqui pela primeira vez vendo esse vídeo, eu sou Juju Lima, sou psicóloga, deixa eu me apresentar aqui. E toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal e eu falo sobre temas relacionados à psicologia, a emagrecimento, e o tema de hoje é sobre felicidade, ok? Vou mostrar para vocês o que fazer para ser mais feliz, porque eu, como psicóloga, né, costumo brincar que a minha missão é deixar as pessoas mais saudáveis e mais felizes, por isso você vai ver sempre esse tipo de conteúdo aqui no canal, tá bom? Se você olhar aqui também, sentir falta de alguma live, você vai ver que a numeração não está sequencial, eu vou te explicar. Essas lives ficam no canal do Telegram, por tempo indeterminado. Aqui no canal do YouTube, de vez em quando eu tiro algumas do ar, coloco outras, eu dou uma renovada. E lá no Telegram é como se fosse o repositório aí de todas as lives, né? Eu deixo os links lá. Então, se você quiser ver, sentir falta de alguma, quiser saber mais, ficar curioso, é só você entrar no canal. O link está na descrição desse vídeo, tá bom? Por que eu resolvi falar desse tema, né? O bem-estar emocional é uma das coisas que eu busco muito, né? Ajudar as pessoas a ter bem-estar emocional, a ser mais feliz, né? Isso não significa viver livre de problemas, né? Problemas a gente tem desafios, a gente tem momentos de dor, né? Viver é difícil, né? Todo mundo passa por perdas, perdem pessoas queridas com essa pandemia, a gente está vendo isso tanto acontecer. Mas eu acredito muito que uma vida plena e uma vida feliz, ela é uma vida com todas essas perdas também, né? Mesmo com todas essas imperfeições. Só que muita gente não consegue ser feliz, não consegue viver uma vida bem vivida. Sabe aquela impressão de que parece que você está sempre correndo atrás de uma coisa que nunca chega, né? Tentando segurar o vento com a mão, sabe? Parecendo o cachorro correndo atrás do rabo. Parece que às vezes as pessoas sentem assim, poxa, até que a minha vida está relativamente boa, eu tenho motivos para ser feliz, mas a pessoa simplesmente não consegue ser feliz, né? E isso é uma das coisas que acontece. Algumas vezes eu lembro de ter visto um programa na televisão que foi sobre esse tema também, já tem até alguns anos, mas era sobre felicidade, mostrava pessoas muito felizes, né? E tinha uma senhora sentada na casinha dela, super humilde. Essa era uma senhora, já tinha quase 100 anos, estava lá sentada fazendo vaso de barro, cantarolando, feliz da vida, e aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, caramba, ela não tem quase nada, e ela é tão mais rica nesse sentido, né, de bem-estar emocional. Eu acho que ela tem tanta satisfação com a vida que muita gente abastada não tem. Então hoje você vai entender por que isso acontece, tá? E o que fazer para virar esse jogo e encontrar um pouco mais de felicidade, de bem-estar emocional na sua vida. A estatística é triste, né? Assim, o Brasil é um dos países que mais sofre com ansiedade, com depressão. São 18 milhões de brasileiros que sofrem de transtorno de ansiedade e depressão. Até isso aí você fala, por causa da pandemia, porque o Brasil é epicentro. Não, mesmo antes da pandemia, o Brasil já era o campeão nesse quesito, né? Com quase 10% da população afetada. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão vivendo sozinhos, né? Esse mundo está tão conectado, mas a pandemia acabou deixando as pessoas mais isoladas, né? A gente vive conectado virtualmente, mas com aquele sentimento de solidão. Então, a minha missão aqui também é me conectar com você para tentar fazer você não se sentir tão sozinho e tentar levar até você com as ferramentas que eu tenho, né? Estratégias que você possa usar na sua vida para conseguir melhorar o seu bem-estar emocional, né? Então hoje eu vou passar uma estratégia para vocês, eu vou explicar como isso acontece e vou passar estratégias, exercícios, práticas que você pode fazer que vão ajudar você a ser mais feliz. São coisas simples, são coisas fáceis, eu sempre busco coisas fáceis, né? Que qualquer pessoa possa fazer, independente da idade, independente se a pessoa não tem tanto tempo assim, tem uma vida corrida, todo mundo tem uma vida corrida, eu tenho uma vida corrida também, e sempre coisas que foram provadas, né? Que tem resultado aí em pesquisa científica,
meu compromisso é levar uma informação de qualidade para vocês, né? Porque, principalmente em relação a esse tema felicidade, uma das coisas que eu acho que eu fico bem assim, que eu acho que é lamentável, é quando a gente chega no final da vida e percebe que a gente não fez o que a gente podia para ser feliz. Sabe aquela sensação? Assim, já vi essa cena em alguns filmes, né? E luto todo dia e faço o melhor que eu posso para viver cada dia que eu tenho, né? De uma forma intensa. Porque eu acho muito triste essa cena, assim, da pessoa num leito de morte olhar para trás e falar assim, o que que eu fiz? Que vida foi essa que eu tive, né? Valeu a pena, não valeu? E eu espero que com as práticas que você vai aprender hoje, você saia daqui né, pratique esses exercícios e comece a sair daqui pensando em fazer cada dia da sua vida valer a pena, né? Todo mundo aqui busca felicidade. Acho que quando eu desejo feliz aniversário para alguém, quando eu penso em alguma coisa, nas minhas orações, as duas coisas que eu peço é saúde, paz, felicidade. Então, são as coisas que eu mais valorizo. Eu espero que com o conteúdo de hoje você consiga estar mais perto de encontrar a sua felicidade, se você ainda não encontrou, e sair daqui principalmente com isso, que a felicidade não é uma coisa que não é um pacote que você vai chegar e vai ter. É uma planta que você vai ter que regar todo dia, né? Então, o que eu vou te oferecer aqui hoje no vídeo são as ferramentas para você cuidar dessa planta. Na planta é o adubo, é o esterco, a água, a mangueira, para você estar sempre regando. Mas, se você vai usar ou não, depende de você, tá bom? Então, o que que é, né? Eu vou mostrar para vocês, né? Por que que isso acontece, né? Vou explicar um pouquinho por que que é difícil ser feliz, o que que acontece, né? Você vai se identificar com muita coisa que eu disser aqui para vocês. Então, você vai entender essas práticas que eu vou passar, vão mudar o seu olhar sobre a vida, né? Você vai começar a ver as coisas de outra forma. E é bem possível que saindo daqui depois desse vídeo, você se lembre, né, do que eu vou te dizer aqui hoje. Eu quero que você saia daqui com outro olhar, que você comece a ver as coisas com mais esperança, com mais otimismo, mas pense bem, ó, presta atenção. Você vai aprender o que eu vou te mostrar aqui hoje, ok? Mas isso não vai ser suficiente para, uau, abrir o seu olhar, agora você saiu daqui feliz. Não, não é isso. Você vai ter que praticar. Eu vou te mostrar as ferramentas, mas esses resultados, né, de ter mais otimismo, de ter mais positivismo na sua vida, de enxergar as coisas com outro olhar, de nutrir esses sentimentos positivos, vai depender muito do que você vai fazer. Porque não adianta saber. Saber não significa, saber aqui no nível cognitivo não é suficiente para mudar o seu comportamento, né? As coisas que eu vou falar aqui, talvez até você já tenha escutado, talvez você já tenha visto em outros vídeos, talvez até você já tenha começado a praticar, mas eu duvido que você faça com a consistência que precisa ser feita, né? Muita gente se engana e fica só recebendo a informação, aprendendo e não coloca em prática. Não funciona. Saber o que acontece não é suficiente para mudar comportamento, né? Até estava lendo um livro, eu não estou com ele aqui, chama Autossabotagens. Interessante o livro, eu recomendo que você leia. Mas uma parte do livro falou assim que, né, no processo de psicoterapia, você tem a oportunidade de descobrir as suas autossabotagens e você tem uma oportunidade de mudar. E colocou bem com essas palavras, né? Uma oportunidade, porque não basta você ter consciência dos seus problemas, das causas, né? Eu, como psicóloga, trabalho isso muito na terapia. Não adianta a pessoa descobrir por que acontece. Ela pode continuar repetindo os mesmos erros. Para você mudar a sua vida, precisa de um esforço consciente, precisa praticar, precisa fazer, né? Meramente saber das coisas, não vai mudar a sua vida. Então, eu quero que você saia da live daqui aplicando o que eu vou te ensinar, ok? Então, como é que isso acontece, né? Por que é difícil ser feliz? Muita gente fala assim, poxa, para ser feliz eu queria tanto ter uma casa, né? Eu morei muito tempo de aluguel e às vezes era ameaçada de despejos, né? Tive uma vida difícil, não tinha condição, minha família era humilde, o aluguel atrasava, às vezes o dono da casa lá cobrar, umas situações constrangedoras. Naquela época eu ficava pensando assim, gente, para mim o significado de felicidade era ter uma casa própria e sair do aluguel, né? Então,
Para mim, naquela idade, era a felicidade, era isso, né? Eu não sei o que é a felicidade para você. Se eu te perguntasse aqui, se você pudesse me dizer, né, o que você precisa para ser feliz, algumas pessoas buscam dinheiro, rios de dinheiro, jogar na Mega Sena, outras pessoas querem um emprego, querem aquele corpo perfeito, né? Querem ter aquele corpo da musa fitness. Mas o que acontece? Isso traz felicidade mesmo? Sabe o que acontece? Não dura muito tempo. Fama, dinheiro, bens materiais, você tem aquela felicidade logo de cara, quando tudo é novidade, e depois você acaba se acostumando. Eu aposto que isso já aconteceu com você. Pensa em alguma coisa que você queria muito ter, e depois que você teve, foi legal, aquela euforia, nossa, massa, comprei um carro novo. Daqui a pouco você olha e não tem mais graça, virou comum, ficou ali parte do dia a dia. Às vezes começa até a ser uma fonte de tormento, o carro, você olha para ele todo dia, você começa a querer um outro carro novo, querer uma coisa diferente, né? Acontece também no casamento, né? A gente vai casar, tá apaixonada, não sei o quê. Daqui a pouco, ixi, parece que a gente vira mais um móvel da casa, né? Se a gente não cuidar, se a gente não cultivar, as relações vão ficando desgastadas também, né? Então eu tô falando isso para você entender que essa euforia que a gente tem logo de cara, ela acaba. Um emprego também, às vezes, poxa, conseguiu aquele emprego dos sonhos, daqui a pouco você está reclamando, você está começando a ver, ai que saco esse lugar aqui, quero sair, né? Aposto que isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo também. Então, isso acontece por quê? Por causa de um fenômeno chamado adaptação hedônica, né? A gente se acostuma com as coisas. É por isso que as coisas materiais, elas não vão te deixar feliz por muito tempo, né? Elas vão te dar aquela injeção de euforia, daqui a pouco vai cair na vala comum, como todas as outras coisas da sua vida. Então isso não é suficiente. Isso que eu estou falando não é só do senso comum não, tá? Tem pesquisas que investigam isso, eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui para vocês hoje, né? É por isso que a gente precisa criar estratégias para cultivar esse sentimento de felicidade, de bem-estar, que aumenta, né, o nosso bem-estar emocional. A gente precisa ter estratégias para melhorar o nosso bem-estar emocional que a gente possa usar no dia a dia, para não deixar acontecer essa adaptação hedônica, né? Então, a primeira estratégia que eu vou falar para vocês é justamente isso, para combater essa tendência que a gente tem de se acostumar, né? De se acostumar com as coisas, até as coisas boas, e daqui a pouco a gente nem tá notando, ok? Tem esse viés negativo, né? As coisas ruins chamam muito mais atenção do que as coisas positivas. Com o tempo, as coisas positivas vão ficando neutras ali, sem cor, desbotadas na nossa vida. A gente nem repara. Aí a gente vai sentir falta quando? Quando a gente perde. Quando a gente perde. Então, a primeira estratégia é para isso. O nome em inglês dessa estratégia chama savoring, é como se fosse saborear, né? O que significa isso que eu vou mostrar para vocês? É quando você sai da sua experiência para apreciar o que está acontecendo, sabe? É como que você tem esse momento de consciência do que está acontecendo com você, né? Práticas de mindfulness ajudam nisso. Eu vou dar um exemplo. É como você sabe quando você está comendo um biscoito, quando você está tomando um sorvete, ou quando você está comendo uma coisa, rapidamente você nem repara no gosto daquilo. Essa estratégia, né, de você saborear as coisas boas da vida é quando você para prestar atenção naquilo que você está fazendo. É como se você estivesse saindo um pouco de você para observar o que está acontecendo e olhar e apreciar essa experiência, né? E esse que esse fenômeno, né? Essa estratégia de você saborear as coisas boas da sua vida. Quando você faz isso, você tem pode ter aquele momento de descobrimento, sabe? Tipo assim, uau, que legal que é isso, sabe? Eu tenho muito esses momentos. Se você tem filhos, talvez você tenha também, é bem provável. Eu vejo que com meu filho é uma das interações que eu tenho mais essa tendência de me afastar e de observar e falar, caramba, que legal, sabe? Eu olho para ele e falo, nossa, eu gosto tanto dele, ele é tão legal, eu me sinto tão grata por ele. Então começa a pensar na sua vida quais são as coisas que você de vez em quando para, né? Parece que você dá um passo atrás, assim, você abre uma janelinha, olha para o que está acontecendo e fala, poxa, que legal isso, sabe?
isso é massa pra caramba, sabe? Então, é isso que é o saborear. A nossa atenção, e não é fácil, por quê? Vocês já devem ter reparado, a nossa atenção é como se fosse um bicho indomável, né? Cada hora você está pensando numa coisa, né? Algumas pessoas têm até dificuldade de dormir, a mente fica bombardeada de coisas, muitas coisas pensando. Você está olhando aqui, daqui a pouco você lembra de outra coisa, né? Então, assim, é como se fosse um cachorro bravo aí que você está saindo na rua, e cada hora ele está indo para um canto, né? Então, a nossa mente é assim. O que acontece? Essa prática ajuda você a colocar a sua atenção nessas coisas boas, muitas coisas boas que você talvez já tenha até se acostumado por causa dessa adaptação hedônica que acontece, esse fenômeno, né, da gente se acostumar com as coisas boas que a gente tem. Então você, com essa prática, você começa a apreciar mais as coisas boas que você tem na vida, né? O que acontece com essa adaptação hedônica? Quando você ganha uma coisa boa, você tem aquela injeção de euforia. Se você tem um emprego novo, se você comprou um carro, se você comprou uma casa, você tem aquela injeção de euforia. Mas o que acontece com o tempo? Seu nível de felicidade, bem-estar emocional, com aquela posse material, tende a reduzir. Essa prática faz essa curva desacelerar mais lentamente e não cair tanto quando você dá um passo atrás e começa a colocar a sua atenção e saborear aquelas coisas boas que você tem. Como que eu faço isso na minha casa? Minha casa aqui é muito massa, eu comprei ela financiado há pouco tempo, mas é uma casa que eu pensei assim, sabe aqueles lugares que você fala assim, não, só se eu ganhar na Mega Sena que eu vou ter? E por uma circunstância, uma série de coincidências, que eu não acredito que são coincidências, eu acho que quando a gente quer uma coisa, quando a gente abre a portinha da nossa mente, a gente tira uma coisa que está na caixinha do impossível e coloca no possível, a mágica acontece. Talvez eu fale mais sobre isso para vocês em outra live, que é tanta coisa, gente, que acontece. Essa casa, esse apartamento foi uma dessas coisas. De vez em quando eu paro aqui, mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque já estou acostumada, né? Eu moro aqui, sei lá, 2 anos, já está acostumado, já tem uns infiltrações ali, meu marido fica louco, gente, quer ver um negócio, tira o sono dele, infiltração, tira ele do sono. Ele não dorme à noite, tem pesadelo. Eu nem sei se eu devia estar falando isso aqui nesse vídeo. Acho que eu vou cortar essa parte depois. Expondo ele, né? Que coisa. Mas depois vou perguntar se ele vai se importar de eu ter falado isso. Mas enfim, é só para dizer que eu já devia estar acostumada aqui com esse apartamento. E o que eu faço? De vez em quando eu paro, eu olho e eu penso, caramba, que legal isso aqui, como eu gosto disso aqui. Eu começo a reparar cada detalhe e me sinto tão grata, sabe? Faço uma oração agradecendo e penso assim, nossa, e para mim isso é muito importante. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha uma vida de aluguel, de perrengue, de ser despejado? Então eu olho para trás, eu penso, sabe que nem um contraste, você pensa assim, poxa, minha vida já foi muito pior nesse ponto, é tão bom ter um teto para morar. Aí eu fico assim, saboreando, sabe? Como se eu tivesse com uma sobremesa, aproveitando cada colher de sabor que aquilo me proporciona. Eu faço isso com a minha casa. E você pode fazer isso com a sua também, com as coisas que você tem. Às vezes assim, você não precisa ter muitas posses materiais para praticar isso não, porque qualquer coisa que você tem, onde quer que você more, você tem muitos motivos para agradecer. Talvez eles estejam ali escondidos, você não esteja dando valor. Até eu nessa época de perrengue, ameaça de despejo, conta sem pagar, eu preocupada com os meus pais, até naquela época eu encontrava motivos para agradecer, sabia? Eu pensava assim, poxa, que bom que meus pais estão bem, né? Eu sempre via, né, algumas notícias de colegas que perderam os pais, então eu falava, poxa, que bom que meus pais estão vivos, estão com saúde. Depois a minha mãe perdeu a saúde, né? Minha mãe ficou doente, teve câncer muito tempo. Mesmo naquela época, com todo o sofrimento, eu pensava assim, poxa, que bom que eu tive uma mãe até aqui, né? Assim, às vezes a gente reclama, a gente não olha para o lado e eu me sinto como é que eu posso dizer? Eu me sinto assim
privilegiada, né, de ter certas coisas. A gente costuma pensar só naquilo que a gente não tem, às vezes a gente se vitimiza e pensa, ai, que injustiça, por que que a minha mãe morreu tão cedo? Ela devia ter vivido mais, ela mal conheceu o neto, mas eu tento sempre colocar no lado positivo. E é uma estratégia que você pode usar. Eu penso, poxa, que bom que ela teve a oportunidade de conhecer um neto, pelo menos, né? Poderia ter sido antes, que bom que ela teve a oportunidade de ver os filhos criados, né? Quantas mães falecem antes dos filhos crescerem, se desenvolverem, né? Ficam até preocupadas às vezes com filho criança. Então, eu sempre tento pensar em tudo que eu tenho como se eu não tivesse. É uma outra estratégia que você pode usar para você realçar as coisas boas da sua vida. Mas cuidado para, nesse exercício, você também não entrar numa bad, sabe? Não ficar numa vibe negativa, também sofrendo com as outras pessoas que não têm o que você tem. A ideia não é essa. A ideia é você reconhecer o que você tem, sua saúde, suas pernas, seus braços, sua sanidade mental, seu emprego, a comida que você tem no prato, um amigo que seja para te ligar, te dar feliz aniversário, a oportunidade de acordar cada dia, não sei como a sua vida tá, não sei que problemas você tem, mas cada dia que você acorda é um dia que você tem a oportunidade de encontrar soluções, de fazer a coisa acontecer, de pensar numa estratégia de viver melhor, de cuidar da sua saúde, de ser mais feliz. Então, pensa nisso. Então, até em relação a esses bens materiais, teve um estudo de Harvard que durou 75 anos. Eles queriam saber o que deixava as pessoas felizes. Eu fiz uma live que eu contei mais em detalhes esse estudo, mas não vou me demorar muito aqui, só para você entender. Eles pegaram pessoas, assim, foi um dos maiores estudos que já foram feitos nessa área. Eles pegaram as pessoas e acompanharam as mesmas pessoas por 75 anos. Pessoas ricas, pessoas pobres, algumas pessoas pobres ficaram ricas, outras ricas ficaram pobres, algumas se drogaram, enfim, teve toda sorte de problemas e de coisas boas. Um até se tornou presidente dos Estados Unidos. E eles queriam saber o que fazia as pessoas serem felizes, né? Compararam aí, aplicaram testes, as pessoas fizeram exames. E uma das coisas mais consistentes foi que o que deixa as pessoas felizes é a conexão social, né? A conexão com as outras pessoas. E por que eu estou falando disso? Porque se você acha que a sua felicidade está nos bens materiais, a felicidade está nas experiências, nas coisas que você compartilha com as pessoas. Então, até porque acaba, né? Assim, uma experiência que você vive, uma viagem que você faz, uma experiência que você tem na sua vida, ela acaba. E essa efemeridade, essa certeza que você tem que vai passar, combate essa adaptação hedônica, que é essa tendência da gente se acostumar com as coisas boas que a gente tem. Então, esse estudo mostrou que as pessoas que tinham amizades mais sólidas, companhias, né, parceiros, e aí eu digo, não quer dizer que não tinha briga não, tá? Porque nenhuma relação é perfeita, né? Sempre tem conflito, sempre tem briga, mas é aquele tipo de relacionamento que você sabe que pode contar com a pessoa, num problema de perrengue, algum problema na vida, você sabe que pode contar? Então esse estudo mostrou que essas relações suportivas eram responsáveis pela felicidade. As pessoas com esse tipo de relação eram mais felizes, viviam mais, tinham menos doenças, né? Então, eu tô falando isso para você investir mais nas relações e menos nos bens materiais. E quantas vezes a gente deixa a família de lado, deixa os amigos correndo atrás de dinheiro, de casa, de carro e não investe naquilo que vai realmente deixar a gente feliz. Claro que todo mundo quer conforto, quer dinheiro, né, quer abundância, quer prosperidade, não tem nada de errado com isso. Mas só toma cuidado para não investir mais nisso do que naquilo que realmente vai deixar você feliz, ok? Então, esse estudo mostrou isso. Então, resumindo até aqui, né? O que você vai fazer? Saborear as coisas boas da sua vida, ok? E investir mais nas suas relações. Se você se afastou dos amigos, se você está com problemas familiares, invista mais nisso. Eu estou fazendo um desafio, não sei quando que você está vendo esse vídeo, né? Talvez o vídeo fique aqui muito tempo no YouTube, talvez quando você estiver vendo esse vídeo, talvez o desafio até já tenha acabado. Esse desafio está sendo no Telegram e é um desafio para ser mais saudável e mais feliz. Na primeira semana a gente trabalhou a alimentação e a segunda semana vai ser a parte emocional. E no desafio eu estou colocando várias estratégias
vários exercícios para praticar essas coisas. Se você quiser saber mais detalhe, ficou curioso, dá uma olhadinha lá. O desafio começou dia 31 de maio. Você vai ver pela sequência das minhas mensagens quais foram os exercícios, tá bom? Mas uma das coisas é essa, é saborear. Agora, veja bem, muitas pessoas falam assim, Juju, mas eu não tenho vontade de fazer isso, eu não sei se isso funciona. E eu sei que isso acontece mesmo. Às vezes a gente já tá assim, num estado de humor mais deprimido, que a gente não tem vontade de fazer as coisas. Se esse é o seu caso, pensa o seguinte, muitas vezes a gente fica esperando uma vontade para começar a agir, né? A gente acredita que primeiro vem a emoção, depois que a gente faz, depois que vem a ação. Então, vou dar um exemplo. Eu não vou começar a estudar porque eu não estou com vontade. Eu primeiro espero ter uma vontade de estudar para depois estudar. Ou então, eu não estou com vontade de passear. Eu primeiro vou esperar vir a vontade, a motivação para depois fazer. É um pensamento comum, né? No senso comum, intuitivo da maioria das pessoas. Mas na prática não é bem assim. Quando você faz, a vontade de fazer pode vir depois. O que isso significa? Se você começar a se envolver com essas coisas, né? Se você começar a praticar mesmo sem vontade, você vai ver a transformação acontecendo. Você vai entrar em contato com o resultado disso. Eu vou dar um exemplo assim para você entender. Eu adoro dançar. E quando eu estudava, eu dançava, ia para forró. E tinha dia que às vezes eu não estava com a menor vontade de ir para o forró. E eu ia. E era tão legal que eu falava, gente, ainda bem que eu fui. Imagina se eu tivesse obedecido a minha vontade de não sair de casa. Eu aposto que isso já aconteceu com você também. Às vezes você pensa numa coisa assim, não tô com a menor vontade de fazer isso, de ligar para fulano, de ir para aquele aniversário, de fazer não sei o quê. E depois que você vai, você não acha bom? É a mesma coisa. A lógica é essa. Então, não espere vir a vontade de fazer. Faça e depois você vai ver o resultado, você vai ver a transformação acontecendo, porque nem sempre vem a vontade antes da ação. Às vezes a ação causa a vontade de fazer, tá bom? No meu caso, por exemplo, algumas pessoas podem pensar assim, Juju, mas no seu caso é porque você tem uma outra visão de mundo. Para mim, o que me deixa feliz são as coisas materiais mesmo, eu quero grana mesmo. Lembra desse estudo que eu te falei, esse estudo de Harvard. Se você quiser saber, eu até te passo o link, né? Tem uma palestra muito interessante sobre isso. Não são as coisas materiais, elas vão te dar uma euforia logo de cara, mas tem essa adaptação hedônica, a gente se acostuma. E aí depois você vai ficar que nem cachorro correndo atrás do rabo. E aí você vai ficar sempre querendo as coisas, querendo mais, e sempre se sentindo vazio depois, porque tem esse viés de adaptação hedônica. Mas ok, você já tem coisas materiais, você gosta, então para combater esse viés da adaptação hedônica, começa a saborear, a praticar, a entrar em contato com essas coisas boas que já estão na sua vida há um tempo e você não está dando importância a mais. Qual é o tipo de erro que você não deve cometer? É você não se conectar com o momento presente. Vou dar um exemplo. Imagina que você está aqui pensando, poxa, que legal essa casa, né? Massa essa casa. Ou então, que legal esse carro. Poxa, que bom que eu tenho oportunidade de trabalhar nesse lugar. Só que você não está ali, você começa a pensar no futuro, você começa a ficar pensando, poxa, mas vai ser tão bom quando eu conseguir aquele outro emprego, então, poxa, mas ia ser tão bom se eu tivesse aquela outra casa que eu queria. Então, quando você se desconecta do que você tem agora e viaja para o futuro, esse exercício vai dar errado. Então, tenta o máximo possível ficar no momento presente. Pensar no futuro não vai ser legal nessa prática. Outra coisa que talvez esse erro, né, talvez você cometa e que vai te atrapalhar também, é quando você pensa assim, mas isso nem foi tão bom quanto eu esperava, viu? Eu fui naquela viagem, conheci a praia, mineiro, mineiro adora praia, né? Mineiro adora praia. E era muito bom quando a gente ia pra praia. E eu acho que quando eu era criança, a gente não tinha dinheiro, devo ter ido umas 2, 3 vezes. Pra onde? Pra praia que o mineiro vai? Pro Espírito Santo. Foi pra lá mesmo que eu fui. E teve uma vez que eu fui, tava chovendo, sabe? O mar fica todo marrom. Então, um erro que poderia acontecer nessa situação é pensar assim, mas nem foi tão legal quanto daquela vez que eu fui para Guarapari, a água estava tão azulzinha, estava muito melhor. Então,
quando você está fazendo esse exercício, se você ficar pensando em como poderia ser, mas ia ser muito melhor, ou então daquela outra vez foi melhor, vai te desconectar, não vai te ajudar, né? Outra coisa que algumas pessoas acabam errando quando elas vão fazer esse exercício, elas pensam, mas nada é para sempre. Imagina eu tô aqui saboreando a minha casa, o meu lar, feliz com a minha família, aí eu começo a lembrar, mas nada dura para sempre. Um dia, talvez eu possa perder essa casa. Um dia eu vou morrer, eu não vou ter minha família. Quando você lembra que nada dura para sempre, ou então que nada vai ser tão bom de novo como está sendo agora, pode dar uma tristeza. Então, também não cometa esse erro, não pense nessas coisas. Como não pensar, Ju? Traga a sua atenção para o que você tem agora, ok? O exercício é você praticar, é você aprofundar a sua atenção nas coisas boas que tem na sua vida agora, sem pensar no futuro, sem pensar no passado, sem ficar pensando que sempre poderia ser melhor, né? Isso aqui é outra coisa que é oposta da gratidão, né? Quando a gente tem gratidão, a gente fala, poxa, é tão bom isso aqui que eu tenho, me sinto tão grata por tudo que eu tenho. Aí você se lembra de uma época que você talvez não tivesse aquilo, que nem eu, né? Na época do aluguel, do perrengue lá dos meus pais. Aí você acaba pensando, não, mas podia ser melhor. Então, se concentre na sensação que você está tendo agora, na casa que você tem, se você está fazendo isso com a casa, na sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus amigos, enfim. Coloque atenção no que você tem agora. Mas tem uma outra última armadilha que eu queria chamar a atenção de vocês, que eu já vi acontecendo com amigos até. A pessoa vai para um lugar maravilhoso, ela tem oportunidade, essa pessoa conheceu a Europa, ela nunca tinha ido, e ela conheceu tanta coisa legal, e depois da viagem ela estava me contando como foi boa a viagem dela, e veio um traço de tristeza no que ela estava me dizendo, porque ela se sentiu triste. Ela pensou assim, poxa, eu não merecia tanta coisa boa, eu queria tanto que os meus familiares tivessem também, tanta gente não tem essa oportunidade que eu tenho. Então, esse sentimento, que é muito comum nas pessoas mais sensíveis, que se conectam com os outros, né? Isso pode roubar de você esse momento do saborear o que você está tendo de bom na sua vida, quando você pensa que outras pessoas não têm. Aí você começa até a se sentir mal, sabe? Você fica assim, poxa, eu nem devia ter isso, né? Tem tanta gente que não tem. Você se sente até mal, até culpado de estar tendo uma experiência tão maravilhosa como essa, ok? Não vá por esse caminho, né? Traga a sua atenção de volta, se concentre em tudo que você tem de bom. A gente sabe que tem muitas pessoas que podiam ter sempre muito mais, né? Eu queria que fosse um mundo igualitário, sem guerra, sem violência, sem fome, sem problema, sem doença. Eu queria mesmo, mas não é assim. E eu acho que até uma forma de você honrar essas pessoas que não têm é você aproveitar o que você tem e valorizar, sabe? É como se, quando você faz isso, é como se você estivesse jogando diamantes pela janela, né? Tanta gente não tem, e pior assim, que se ainda outra pessoa pudesse aproveitar, né? Que você joga um diamante pela janela, se eu estiver vendo, eu vou lá pegar. Mas quando você deixa de aproveitar esses momentos da sua vida, é como se você estivesse jogando diamantes no limbo. Ninguém vai poder aproveitar a sua vida além de você. Ninguém. Né? Eu queria muito que todo mundo tivesse uma vida boa, mas o fato de eu não viver bem a minha vida o máximo que eu posso não vai fazer outra pessoa ser mais feliz por isso. Então, o que de melhor você pode fazer é viver a sua vida plenamente, intensamente, porque ninguém vai poder viver ela além de você, né? Não funciona assim, tipo, eu vou dar uma parte da minha vida para alguém, não funciona, né? Então, aproveite tudo que você tem de bom, é o mínimo que você pode fazer, né? Até por todos que não têm, é você aproveitar o que você tem e não jogar isso pela janela. É como se você estivesse jogando comida fora quando tem tanta gente passando fome, sabe? Mais ou menos essa a lógica que eu queria passar para vocês, ok? Para você não se sentir mal quando você estiver aproveitando uma coisa boa da sua vida, pensando em todo mundo que não tem, ok? Então, não vá por esse caminho, não.
qual que é a estratégia certa para você praticar? Eu vou mostrar agora no final do vídeo uma coisa fácil, simples, que você pode colocar em prática. Se você quiser saber outros exercícios, eu já te falei que no desafio do Telegram tem outros exercícios para praticar isso. Mas uma coisa muito simples, que talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha praticado, mas não faz com consistência, é a tal da gratidão. Né? Mas o que é gratidão? É só você escrever lá, obrigada, não sei o quê? Não. Não é, você tem que se envolver. O meu filho, meu marido, eles ficam rindo de mim, que às vezes eu vou dormir, eu tô tão cansada, com tanto sono, aí eu vou fazer minhas orações, eu faço bem assim, meu Deus, obrigada por tudo, pelas coisas boas e mais, me perdoe por tudo, me ajude a ser uma pessoa melhor, sabe aquela oração de preguiçoso? Então, com a gratidão, você não pode fazer isso não, você tem que entrar em contato com aquilo, né? Só, obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família. Não, você tem que explicar por quê. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o caderninho e você vai começar todo dia a escolher uma coisa pela qual você é grato. Mas não é só obrigada pela minha família, obrigado pela minha filha. Não, né? Tipo a minha oração de preguiçoso lá, obrigada por tudo, pelas coisas boas e más, me perdoe por tudo. Não. Você vai dizer assim, se for a sua família, por exemplo, né? Eu sou muito grato pela minha família. E você vai dizer o porquê. Porque com a minha família eu tenho momentos maravilhosos, que eles são muito importantes na minha vida. Eu não seria tão feliz assim se eu não tivesse com eles. Eles enchem a minha vida de significado. O meu filho, não, meu marido, não. Você tem que explorar esse sentimento, sabe? E mergulhar mais fundo nisso. Quanto tempo, Juju? Pelo menos 5 minutos você vai fazer esse exercício. É só 5 minutos do seu dia que eu estou te pedindo, nada mais. Você vai ficar lembrando de todas as coisas boas, né? Então, por exemplo, com a casa, se você tem uma casa, se você já passou perrengue como eu e fica feliz da vida de ter um teto para morar, você vai ficar pensando, né? Como é bom, tudo que a sua casa te permite fazer, né? Obrigado pela minha casa, né? Aqui você pode receber seus amigos, você tem um lar seguro para morar, que é uma casa limpa, que você tem uma cama para dormir, uma cama quentinha. Eu já fui militar, vou só abrir um parênteses, já fui militar, pessoal. Militar. E tinha um acampamento que durou 3 semanas na Amã. E nesse acampamento eu comi o pão que o diabo amassou. E nesse acampamento eu vivi o valor de uma cama quentinha. Não sei se você já passou por isso, se você já não teve uma cama para dormir. Nessa época era uma barraca, era um saco de dormir até confortável. Mas o que aconteceu? Começou a chover e encheu o terreno, era uma fazenda, né? A gente estava acampando ao relento lá, cheio de mato seco, cheio de aranha, tinha umas aranhas desse tamanho. Relevei as aranhas, eu estava com sono e fui dormir. Só que começou a chover, encheu o meu saco de dormir de água, ficou ensopado. E tipo assim, eu tinha ido dormir 1 hora da manhã, porque eles não deixam a gente dormir, né? Não sei se você já foi militar, se você já fez algum acampamento, é o ó. Imagina uma psicóloga no acompanhamento, quanto que eu não sofri. Então, eu fui dormir 1 hora da manhã, depois de ficar limpando o fuzil, eu tava caindo, dormindo em pé. E eles acordavam 5 horas da manhã, porque é treinamento para guerra, tá? Não tô querendo criticar as Forças Armadas, não, longe de mim. Tudo faz sentido, né? Eu era um soldado e eles estavam me preparando para a guerra, faz todo sentido. Por que eu tô falando isso? Que nessa época eu falei, gente, como é bom ter uma cama quentinha. Eu tava lá, dormindo naquele descampado cheio de aranha, começou a chover, deixou o meu saco de dormir inundado. Eu acordei, eu já tinha ido dormir 1h30 da manhã limpando o fuzil. Eu me acordei 5h30, no meio da madrugada, sei lá, 3, quando a chuva começou, todo ensopado, a cama onde eu estava dormindo, o saco de dormir todo ensopado, nem consegui dormir depois e já acordei às 5 horas para fazer o TFM, o treinamento físico militar. Então pensa que noite legal. Nessa época eu fiquei pensando, ai gente, como é bom ter uma cama para dormir. Não sei se isso já aconteceu com você, se você já passou por experiências como essa, né? Mas é só para você se lembrar de como você pode explorar esse exercício da gratidão. Você pode lembrar dessas coisas, nossa, naquela época eu não tinha uma cama para dormir. Como é bom ter uma cama para dormir, né? E é uma coisa tão besta. Todo mundo, quase todo mundo, por mais difícil que seja a situação econômico-financeira, tem uma cama para dormir, mas a gente não pensa, a cama tá lá num lugar comum. Nesse dia eu me lembrei,
como é bom ter uma cama limpa para dormir. Então você vai fazer o exercício desse jeito, explorando as coisas que você tem. Cada dia você escolhe uma coisa e se envolve com esse exercício, com essa prática da gratidão, pelo menos 5 minutos, tá bom? Eu te garanto que você vai ver resultado. Tem muitos estudos que mostram que essa prática é super efetiva para melhorar o bem-estar emocional. No grupo do desafio, estou colocando alguns recortes de artigos, né, para estimular as pessoas a fazerem. Se você quiser saber mais, é só entrar, tá no link da descrição desse vídeo, é o grupo do Telegram. Então, não subestime, porque se você praticar, eu te garanto que funciona, mas tem que fazer. Não adianta aqui só entender, que legal, né, Ju falou uns negócios interessantes, e não praticar, não vai funcionar. É por isso que eu não estou em vantagem em relação a você, eu sei disso aqui tudo. Se eu não praticar isso, de nada me adianta. De nada me adianta. É como se eu tivesse coisas inúteis, né? Eu tenho conhecimento e não uso, ok? Então pratique. Essa era a live de hoje, né? A transmissão ao vivo, porque eu já gravei esse vídeo antes, estou transmitindo ao vivo agora para vocês. Espero que você tenha aproveitado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu vídeo, comenta, fala se você tem alguma dúvida mais específica. Você vai encontrar também aqui o link para as outras redes sociais, para o Instagram. Então, se você quiser conhecer, né, o conteúdo que eu posto nos outros canais também, fique à vontade, vai ser bem-vindo. Manda uma mensagem no direct. A minha missão aqui é tentar ajudar você a ser mais saudável, mais feliz. Espero que você use esse vídeo para se encontrar a sua felicidade, regar, cultivar e praticar, tá bom? Adorei estar aqui com vocês. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.